Olá, estamos de volta com a 5ª temporada do podcast Os Nossos, conversa sobre relações e conflitos familiares. Eu sou a Dora, fundadora do app, e hoje estou aqui com a Renata, minha sócia, e a Arielle, que é uma psicóloga especialista em violência familiar. Arielle Sagrilo é psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental, mestre em psicologia social e doutora em psicologia forense. E em 2019 completou seu pós-doutorado. É pesquisadora pelo Laboratório de Cognição e Justiça e desde 2019 coordena a frente de conteúdo teórico da iniciativa Coalizão Empresarial para o Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres. Em paralelo, atua como consultora técnica de entidades públicas e privadas em suas áreas de expertise, intervenções clínicas e sociais com ênfase nas violências de gênero, masculinidade e saúde mental. Hoje vamos conversar sobre parentalidade nesse contexto de violência contra a mulher. Renata, Arielle, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Eu vou começar perguntando, Arielle, sobre as suas pesquisas e a sua atuação aí para entender o comportamento desses homens, né, que são autores de violência. Quais são as características em comum, se é que tem, que você encontra neles? Existe um perfil psicológico, social ou comportamental nesses homens que são agressores? Vamos lá, agora a gente fica 5 horas conversando. Ótimo, temos tempo. Vamos lá. São 10 episódios, Exato, série 1 de 10. Exato, 1 de 10. Vamos lá, quem são esses homens? É a primeira pergunta. Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é assim, de que tipo de violência que a gente está falando. Porque quando a gente define de que tipo de violência a gente está falando, a gente começa a pensar quem é o autor dessa violência. Violência de gênero ou violência contra a mulher é um termo que a gente chama de termo guarda-chuva. Então, embaixo dele tem uma série de outras violências que são cometidas. Eu tenho violência sexual, eu tenho stalking, eu tenho cyberstalking, eu tenho violência doméstica e intrafamiliar, eu tenho violência contra a criança e o adolescente, por exemplo. Todas debaixo desse guarda-chuva. Então, se a gente vai pegando e pincelando cada uma dessas violências, a gente vai traçando um pouco, porque a resposta é existe e não existe um perfil, as características de quem é esse homem autor de violência. Então, quando a gente pega, por exemplo, um homem autor de violência sexual, a gente tem desde aquele que comete violência sexual só contra mulheres adultas, até aqueles que cometem contra criança e adolescente ou que cometem contra os dois. Quando a gente pega homens autores de violência doméstica, para dar um contorno para o tema que a gente está falando, a gente tem literatura nacional e internacional se divergindo em alguns pontos, se complementando em outras. Por isso que eu falei que a resposta era longa. A literatura internacional vai falar que esses homens são um grupo heterogêneo, que a gente não tem um rol de características para defini-los, né, para dizer quem são esses caras que cometem violência contra a mulher num contexto doméstico e familiar. Mas a gente teria como características dentro desse grupo heterogêneo o fato, por exemplo, de que eles são versáteis criminalmente. Ou seja, a violência doméstica seria só mais uma manifestação de comportamento desviante dentro desse rol de comportamentos desviantes que eles apresentam. Quando a gente olha para a literatura nacional, não é a mesma coisa. A gente olha que é um grupo heterogêneo, mas a gente tem algumas características que são características que a gente entende que são fatores de risco para que esse homem venha a ser um autor de violência. E aí a gente tem algumas. Eu vou olhar aqui na minha colinha algumas dessas características, porque são várias. Então, por exemplo, o fato de que eles têm baixa autoestima, o fato de que eles são isolados socialmente, de que são homens mais inseguros, que têm sentimento de posse pela companheira, então seria um fator de risco, que tem visões mais tradicionais de gênero, por exemplo, que são mais conservadores, sabe um pouco daquela ideia de menina usa rosa, menino usa azul? Isso ainda existe? Ainda existe, não só existe, como justifica uma série de violências. E a violência doméstica é uma delas, porque se eu imagino que uma mulher é feita e criada para se casar e para servir ao homem, quando eu tenho um comportamento que desvia essa regra, eu tenho a justificativa que eu preciso para poder cometer uma violência. E aí a gente pode entrar nisso depois. Depressão e ansiedade, ciúmes, homens que presenciaram ou foram vítimas de violência na sua infância, que tenham atitudes antissociais,
que tenham baixas habilidades sociais e que tenham, por exemplo, quadros de saúde mental, depressão e ansiedade, por exemplo. Quando você pega esses fatores de risco e você junta eles com um ambiente estressor, você tem ali a possibilidade de que a violência aconteça. Acho que se eu fosse resumir tudo isso que eu estou dizendo, seria: não são monstros, são homens. Então, são homens de perfis diferentes, de backgrounds diferentes, que têm em comum o fato de que acreditam que podem cometer uma série de violências contra mulheres, sejam porque se sentem legitimados a isso, seja porque nem veem o que eles estão fazendo como violência. E Arielle, nesse ponto que você está dizendo, então, acho que é importante pensar que, como você estava falando das doutrinas internacionais, nacionais, eu posso ter uma pessoa que ninguém imagina que seja uma pessoa violenta dentro da sua família, uma pessoa que é ótima com os amigos, que é ótima no trabalho e que, de repente, naquele ambiente interno da família, ele tem um gatilho, ele tem alguma... Então, não necessariamente o agressor, ou aquele que comete uma violência familiar, ele é violento em todos os aspectos da sua vida. Isso é uma coisa possível também. A pessoa é ótima para o mundo externo, mas naquele mundo do círculo familiar, ele é uma pessoa violenta. Isso é possível também. Completamente possível e, na verdade, é uma das coisas mais comuns que a gente observa. A gente vê homens que são absolutamente funcionais em todos os aspectos da vida deles. Então, são excelentes amigos, são homens muito bem-sucedidos, letrados, cultos, progressistas muitas vezes, mas que são violentos no seu ambiente doméstico, porque se sentem autorizados a serem violentos nesse ambiente doméstico e porque a gente tem ali uma confluência de fatores que acabam levando para esse lugar. Você falou ambiente estressor. O que seria isso? Ambiente estressor é um ambiente que vai desafiar o sujeito nas habilidades que ele tem para lidar com aquilo que está acontecendo. Para ele se manter equilibrado. Para ele se manter equilibrado. Para se autorregular. Então, Exato. Ou para controlar a sua raiva. Exato. Para se autorregular é um excelente jeito de explicar. Então, a gente precisa, quando a gente está em contato com o ambiente, a gente precisa se autorregular, regular as nossas próprias emoções, os nossos comportamentos. Alguns ambientes são ambientes que desafiam a gente nessa tarefa. São ambientes estressores. E quando eu tenho, por exemplo, uma situação de desemprego, quando eu tenho um conflito familiar, quando eu tenho um conflito externo, qualquer que seja, quando eu estou passando por dificuldade financeira, quando eu tenho uma diferença de idade, uma diferença geracional muito grande, eu posso ter um ambiente que seja um ambiente mais estressor e que funcione como um gatilho para aquele sujeito que já tem uma série de características vir a cometer uma violência. E, como eu disse, muitas vezes sem sequer nomear o que está fazendo como violência, que é um dos grandes desafios quando a gente fala de tratamento de homens autores de violência, por exemplo. Entendi. Pelo seu currículo, né, acho que você tem um bom contato aí com o poder público, né? Então, eu queria saber um pouco como é que esse poder público tem evoluído para prevenir e também para atender as mulheres que são vítimas de violência, e aí qualquer tipo de violência, né? Sim. Eu até comentei ontem que a gente fez uma outra gravação também falando desse tema, que o fato da Lei Maria da Penha ter nomeado várias violências ajudou muito no debate, porque não se falava muito de outras violências, né? A violência física, mais óbvia, todos conhecem. E quando ela elenca uma série de outras violências, patrimonial, por exemplo, isso enriqueceu o debate sobre, nossa, tem muito mais coisa que pode ser violento, né? Então, como é que o poder público tem cuidado disso? Eu preciso falar bem dos meus companheiros de trabalho. Eu preciso falar muito bem deles. Vamos lá. Ou criticar com cuidado. Ou criticar com cuidado, com carinho. Não, eu acho que a gente fez avanços e há avanços a serem feitos. Então, acho que tem um movimento, por exemplo, de reconhecimento e de reconhecer e de nomear mais adequadamente alguns comportamentos, dando esse contorno de isso é violência, que já é um avanço, e a gente tem visto isso desde lei de importunação sexual, de violência psicológica, da própria Lei Maria da Penha, stalking, cyberstalking. A gente vai dando contornos a comportamentos que antes eram tidos como aceitáveis e dizendo, olha, isso aqui não é adequado, isso aqui não está certo, não dá, isso é crime. Existe um limite e esse limite não pode ser ultrapassado. Eu acho que isso já é um avanço que a gente está fazendo. Mas eu tenho visto um outro avanço que é um maior interesse, e aí eu vou falar principalmente do MP, que são os meus grandes parceiros, né, de trabalho, puxados pelo Conselho Nacional do Ministério Público, de um interesse em maior capacitação para o atendimento de vítimas. Então, eu acho que esse é um outro avanço que a gente tem feito também, entendendo que não adianta. A lei, ela é um pedaço da história.
ela dá conta até um determinado ponto, mas eu preciso oferecer um suporte adequado, uma escuta adequada, eu preciso fazer um bom acolhimento, não só para que essa mulher se sinta mais encorajada a buscar ajuda, mas que no processo de recebimento de ajuda, no momento da escuta, ela não seja revitimizada. Então, eu acho que são 2 pontos importantes, e aí eu acho que o próprio Conselho do Ministério Público tem feito um trabalho bem bacana em relação a isso. Você falou de novos reconhecimentos, né? Isso é tão importante, porque são comportamentos que eram aceitos talvez há uma década atrás, 5, 10 anos. Eu diria menos até. Menos, né? Menos. E hoje não são aceitos pela sociedade em geral e até pelo sistema público de legislação e cuidado, etc., né? Quer dizer, o limite, ele mudou em relação ao que é permitido ou não, em relação à mulher e em relação a todas as pessoas, não só a mulher, né? Que aqui a gente está nesse contexto. E isso é bom, né? Porque as pessoas que estão atentas, porque eu fico imaginando que no passado, muita violência ficava por isso mesmo, e talvez a mulher nem reconhecesse como uma violência, né? Faz sentido? O que vocês acham? Eu acho que sim, e só antes de entrar nisso, nessa questão do poder público que você estava dizendo, acho que é importante pensar que o poder público pode ter excelentes ideias também, políticas públicas, mas na hora de implementar isso, eu acabo dependendo dessas pessoas que são os operadores que estão ali, e que são pessoas de diversas gerações, com diversas formações, que às vezes ainda tem dificuldade até de entender que uma determinada postura que era aceita não é aceita. Então, é uma dificuldade, não é só do idealizar a política, mas no colocar em prática, a gente tem uma dificuldade também, né? Na distribuição adequada, no treinamento, na capacitação. Não é um trabalho simples, hercúleo. É porque é fazer a tradução do que está escrito na lei em ações. Então, não adianta eu ter uma lei, por exemplo, que fala, eu ter uma orientação do próprio MP, que diz que eu não posso revitimizar uma vítima se eu não entendo o que é uma vítima, quem são as vítimas, como que eu faço para não revitimizar, o que é não revitimização, como que na prática eu faço isso e como que eu faço para deixar de lado os meus preconceitos, os meus vieses, as minhas expectativas, a minha história de vida, para estar completamente disponível para o outro que está ali presente na minha frente, naquele momento da escuta. Porque a gente acha que a escuta e acolhimento são tarefas do psicólogo. E aí a gente acha que está restrito ali, aquele setting terapêutico. Então, é o terapeuta que vai fazer uma escuta e um acolhimento. Mas eu sempre falo que o serviço precisa estar preparado para fazer uma escuta e um acolhimento adequados. Desde o porteiro, desde o segurança, ele precisa estar apto a fazer um acolhimento adequado, até o profissional do serviço psi, por exemplo. Né? Até o juiz, né? O juiz que veio aqui ontem, ele falou isso. Quando eu sento para ouvir, e ele falou, e nessa temática eu preciso ter tempo para ouvir. Eu ainda brinquei, falei, você é um juiz que gosta de gente, né? Porque é essa escuta mesmo, para entender o que aconteceu, como aquela pessoa está passando por isso, enfim. Não dá para ser uma coisa rápida, né? Tem que ter uma escuta e uma dedicação para essas pessoas. Bom, a gente vai trazendo sempre a conversa para a questão familiar, né? Que é a nossa bandeira. Então, pensando nessas vítimas de violência no contexto familiar, seja conjugal ou um namorado, uma união estável, independente da configuração. Quais são as maiores dificuldades das mulheres de romper o ciclo da violência quando esse ciclo está inserido dentro de casa? Eu acho que a primeira dificuldade é reconhecer que se está num ciclo de violência. Antes de pensar em qual é a dificuldade para romper, a primeira dificuldade é eu preciso reconhecer, eu preciso nomear que o que eu estou vivendo é uma relação de violência. Porque não é fácil olhar para a sua relação, olhar para aquilo que você criou, para aquilo que você investiu e dizer, isso aqui é violento. Porque existe um pouco de uma sensação de falha. Eu falhei. Da vítima? Da vítima. Olha aqui. Porque existe uma sensação de eu escolhi errado. Eu não percebi no tempo correto. E não é sobre ela, né? E não é sobre ela. E até a esperança de que seja um equívoco, de que eu estou achando errado. Então eu dou mais uma chance, ainda, né? E vai nessa isso história. Isso faz parte do ciclo, né? Essa questão faz parte do ciclo da violência, né? Mas então essa dificuldade de nomear, ela vem muito atravessada pela expectativa que a gente tem do que é uma relação,
do que é uma relação saudável, do que não é uma relação saudável, se a gente não sabe o que é, mas a gente estava falando sobre isso antes de começar, né? Se a gente não sabe o que é uma relação saudável, fica muito difícil a gente nomear o que é uma relação que não é saudável, o que é uma relação que é violenta. Se a gente acha que ciúme é demonstração de afeto e não demonstração de posse, a gente acha que o ciúme ele é muito bem-vindo e desejado. E que mesmo quanto mais intenso ele for, mais coloco uma proporcionalidade entre o amor e o ciúme. Então, Ai, quanto mais amor, mais ciúme. Então, se esse homem, por exemplo, quer controlar toda a minha vida, com quem eu falo, aonde eu estou, a roupa que eu estou usando, é porque eu sou dele, eu sou do grande amor da vida dele. Então, ele precisa ter controle sobre tudo. E eu não vejo isso como um sinal violento de que a minha relação, por exemplo, falta em confiança, falta em igualdade. Então, o primeiro desafio para romper é reconhecer. É reconhecer e superar o estigma, por exemplo, do que significa ser uma vítima de violência. Que deve ser super complexo, né? Que é super complexo, porque imagina, você sai daquele lugar, a gente tem uma expectativa de quem é a vítima na nossa cabeça. A gente acha que a vítima é aquela mulher sem educação, sem informação, sem poder aquisitivo, dependente financeiramente, com autoestima baixa. Então, quando você se olha, por exemplo, e você vê que você não preenche necessariamente essas características, mas você está numa relação violenta, concorda que dá um bug? Sim. Na cabeça? Não, e concorda e parece que aquela mulher que você descreveu antes é a pessoa que entra nesse lugar sem responsabilidade, no sentido de que, claro, ela não tinha como perceber. Se estou nesse lugar, eu estou por uma opção minha, porque eu tinha como perceber. Eu tenho como sair, por que eu estou aqui? Exatamente. E dá até um arrepio, né? Porque é uma coisa... É mais profundo que isso, né? Não é uma escolha. Estar numa relação violenta não é uma escolha. Nunca é. E depois, então, desse reconhecimento, qual que seria o... Depois do reconhecimento, eu acho que tem um outro ponto que é negligenciado, que é afeto. Por incrível que pareça, mesmo quando existe violência, isso não significa que não exista afeto. E aí eu estou falando não necessariamente afeto do autor da violência para com a vítima. Mas da vítima na direção desse agressor. Porque eu não consigo pensar afeto e violência numa mesma frase. Mas o humano é tão complexo, né? Mas o humano é muito complexo. E pensa, ninguém começa uma relação sem afeto, sem amor. Né? Ninguém começa uma relação ou investe nessa relação se não tem um pouco de uma expectativa de que vai dar certo, de uma complementariedade, um pouco daquele imaginário, assim, né? Do que é uma relação feliz. Então, tem afeto presente. Então, eu reconheci, ok, eu tenho afeto que está presente. Para além disso, eu posso ter as minhas crenças pessoais. Eu posso ter as minhas crenças religiosas. O que Deus uniu, o homem não separa. Eu posso imaginar que uma mulher divorciada é uma mulher de menos valor. Então, eu não posso me separar, porque o que isso vai representar? Eu posso ter dependência emocional, eu posso ter dependência financeira. É possível que eu tenha em algumas situações. É possível que os filhos sejam uma questão importante nesse processo de rompimento, né, da violência, né, o rompimento dessa relação, porque o rompimento da violência, quem rompe é o agressor, não é a vítima. Né? A vítima, ela consegue romper a relação. Quem rompe a violência é o agressor. E às vezes a violência pode continuar sem a relação, né? A violência tende a escalar depois do término da relação. Nossa. Pelo menos nos primeiros 6 meses é um período de maior risco. Olha só. Para que a violência aconteça. Então, o pós-término imediato é um momento de maior atenção para a gente, quando você tem uma situação de violência. Então, romper a relação não significa romper a violência. Que aí dá até para dizer que é um momento estressor. Né? Super. É um momento de que desafia aquela pessoa para lidar com aquela situação. Né? Eu acho que até é um momento em que entra naquelas questões que você falou no começo, de quais são os gatilhos, né? Como você falou, dessa pessoa e como ela enfrenta. Né? Porque às vezes um gatilho de depressão pode desencadear nesse agressor uma reação violenta, né? Ou de raiva, de não manejo adequado da raiva, né? da frustração, porque quem ela pensa que é para terminar essa relação comigo? Quem ela pensa que é para começar uma nova relação, para se apaixonar de novo? Não à toa a gente vê os crimes de feminicídio que acontecem quando essas mulheres iniciam novas relações. Porque tem uma sensação de eu estou sendo desafiado. Como assim essa mulher está reconstruindo a vida dela? Ela não tem esse direito, né? Então, quando eu estava nas mediações, eu tinha esse contexto, né? Quando tinha uma traição, a dose de raiva da pessoa traída na mediação era tão escalada que era muito mais difícil conversar, em comparação a um final de casamento em que, claro, sempre é complexo, sempre é doído, é sempre um luto.
mas a traição, ela desencadeia uma raiva no outro, né? E como essa pessoa lida com a raiva, é bem complicado e às vezes até impossibilita uma composição. E tem gente que extravasa essa raiva, né? Além e vai pra e agride violência, a pessoa, inclusive, Sim. né? Como você está falando. Sim, com certeza. Tanto é que alguns tratamentos para homens autores de violência passam por manejo de raiva. Então, fora do país, nos Estados Unidos principalmente, é muito comum que um dos módulos desses grupos de acompanhamento de homens autores de violência inclua treinamento para manejo e controle de raiva. Justamente porque é um dos gatilhos. Mas então assim, romper o ciclo da violência é difícil. Acho que isso é importante dizer, porque senão as pessoas imaginam que identifiquei, agora eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que tomar alguma atitude, precisa ser imediato e não necessariamente. Pode levar a gente tem um dado que fala que as mulheres terminam entre 7 e 12 vezes a relação antes de romper definitivamente com esse autor da violência. Nossa. Então, são idas e vindas. Então, é natural, é esperado, faz parte do processo. É o que a gente gostaria que acontecesse? Não é, mas é parte do processo. Então, a gente precisa também oferecer um pouco de colo para essa mulher que já reconheceu que está numa situação de violência, mas que não se sente apta para romper essa relação. Porque envolve muita coisa mesmo. Envolve, muitas vezes, decisões materiais, decisões com relação aos filhos, decisões, às vezes, eu estava pouquíssimo tempo numa conversa, dando uma orientação de um caso de violência com uma mulher que estava fora do país. Então, sem rede de apoio, em outro idioma, com outra legislação. São outras coisas que estão envolvidas. Então, a gente não pode pensar só nesse contexto muito de livro, onde a história acontece do jeitinho que era para acontecer. No livro, a mulher, sei lá, leva um tapa na cara, faz a sua mala e vai embora. Mas isso não é a realidade. E ele respeita que ela foi embora. O mais importante, né? Ele respeita. Isso é ele respeita quase que uma ficção, né? Exato. Ele respeita que ela foi embora. Ele não vai atrás. Não tem o escalonamento dessa violência. Mas eu acho que tem só para concluir o raciocínio, acho que tem um ponto da gente pensar nesse rompimento de ciclo de violência, que é a gente gastar menos tempo, que é uma reflexão que eu tenho feito mais recentemente, assim, né? De por que a gente gasta tanto tempo pensando por que ela demorou tanto tempo para romper a relação e por que a gente não está pensando em que momento a gente, enquanto sociedade, falhou em ajudá-la a romper. Então, distribuir um pouco essa responsabilidade, né? Porque a responsabilidade hoje está toda como se fosse só dela. Então, é ela quem demorou muito tempo para romper essa relação. Tá, mas quais foram as dificuldades que ela encontrou no meio do caminho para que ela conseguisse romper essa relação e como que a gente falhou no meio do caminho em oferecer o suporte adequado para que isso acontecesse, né? Que rede de apoio que a gente está sendo. Até porque tem um conhecimento comum de que aqui nas questões da família as pessoas não entram, né? A não ser que sejam os profissionais da rede de apoio, mas sabe aquela história em briga de marido e mulher? Eles têm até um medo de entrar e tentar ajudar essa mulher de alguma maneira, né? Quem sou eu para me meter, né? Não, e aí eu acho que tem duas situações nisso. Acho que hoje em dia a gente já tem previsões e tal, que impulsionam a pessoa a interferir, né? Então, no condomínio, você tem uma série de situações em que você tem uma diretiva de como você tem que agir. Só que a questão tá bom, então alguém foi lá, interferiu e tal. Tá bom, mas quem é que vai segurar essa onda depois, quando essa pessoa que interferiu voltar para casa dela, né? Porque você tá lá no seu prédio, aí você ouve no apartamento do lado uma briga. Aí você chega, chama a polícia, Você não sabe se aquela moça tem para onde ir, como é que estão os filhos dela, como vai... qual é a rede que vai se colocar depois. Então, tem uma coisa que é assim, a sociedade tem uma responsabilidade nisso e como medir o momento adequado e como fazer essa intervenção. Porque senão também é aquela coisa, você joga uma bomba, você torna a situação pública dela, você expõe, você traz, mas você não está ali para ajudar, você não está dizendo, vem ficar na minha casa. E às vezes deve ter uma vergonha, às vezes, né? É uma coisa complexa, mas eu posso te falar? O que a gente tem de dado faça a intervenção. Ok. Então, assim, se eu tenho uma situação de violência doméstica... A coisa se resolve, assim, o auxílio se estabelece de alguma forma. Se estabelece e... Principalmente, porque um grande medo das pessoas é assim, um grande receio das pessoas é assim, eu vou chamar a polícia, vai chegar lá, ela vai falar para o policial assim, não aconteceu nada.
e a polícia vai embora. Então, eu chamei a polícia à toa. Não, você interrompeu a violência. Muitas vezes, você interrompeu um feminicídio. Ok. Então, faça a intervenção. Deixa a polícia chegar, deixa bater na porta e deixa ir embora. Não tem problema. Por quê? Porque isso, o que a gente tem de dado mostrando é que isso sinaliza para o agressor que a violência está sendo vista. Sim. Acho que isso é um reporte que você está fazendo essencial para as pessoas, né? Porque na dúvida, não tem dúvida. Você vai e faz a intervenção. E aí há maneiras de intervir, né? Então, assim, liga para a polícia, por exemplo. Ouviu alguma coisa, viu alguma coisa. Se você está de longe, tira foto, filma. Se você está num local de segurança que te permita se manter seguro, porque muitas vezes as pessoas imaginam que elas precisam intervir diretamente. Mas há maneiras de fazer essa intervenção. Então, eu posso documentar o que aconteceu e oferecer depois isso que foi documentado para a vítima, dizendo, olha, eu filmei, eu gravei, tem aqui um áudio, você quer que eu sirva de testemunha? Eu posso perguntar como ela tá, eu posso dizer que eu vi o que aconteceu, que eu ouvi o que aconteceu. Eu não preciso, se eu não quiser me identificar, eu não preciso dizer que fui eu que liguei para a polícia. Um grande medo das pessoas mas ela vai saber que fui eu que liguei. Não vai saber. A polícia, você não precisa se identificar, então tá absolutamente resguardada a tua identidade. Então isso mas na dúvida, faça a intervenção. Então, acho que esse é um dado que a gente tem do mesmo jeito. Isso salvar uma vida, né? Pode. Tem um potencial de salvar uma vida, que é a mesma coisa que, na dúvida, faça a medida protetiva. Né? Porque o que a gente tem de dado também hoje mostrando? Que a medida que todas as mulheres, ou que não vou dizer que são todas não, porque senão é mentira, eu não lembro o dado de cabeça, mas que uma porcentagem expressiva de mulheres que morreram no ano passado de feminicídio não tinham medida protetiva. Então, a medida protetiva, em alguma medida, ela está protegendo essas mulheres. Não é só um pedaço de papel. Interessante. Então, a gente cai um pouco por terra aquele mito de que a medida protetiva não serve para nada. Ele vai olhar para aquele pedaço de papel e vai rasgar e vai ignorar. Não, na verdade, o que a gente tem de dado mostrando é que, olha, a medida protetiva tem uma função e essa função está sendo cumprida. Sim. Talvez não resolva tudo, mas é importantíssima. Exato. E nesse contexto familiar, Arielle, quais são os impactos para a família, agora pensando um pouco nesses filhos, né? Que estão nesse ambiente de violência doméstica. Como que você vê essa situação da violência com os filhos? Com os filhos presentes, desculpe. Nossa, com filhos presentes ou não presentes, diretamente. Eu estou pensando nos filhos. Casas que as pessoas têm filhos e o ambiente envolve a violência contra a mulher, né? Eu acho que quando ela diz presente ou não presente, é no sentido de presenciar o ato ou isso não. Que eu quis dizer. Mas eles moram numa casa com um ambiente em que hostil, há violência. Né? Qualquer tipo de violência, a física talvez mais grave, né? Mais impactante. Mas como que você vê esses filhos nesse... Você sabe que a violência física, eu vou responder, eu juro. Mas é porque eu estava te ouvindo, assim, e a violência física, ela é a mais impactante no sentido de aquilo que a gente vê e nos impacta. Mas em termos de dano, a gente tem dado mostrando que a violência psicológica, ela tem um potencial de adoecimento muito maior do que a violência física, por exemplo. Então, muitas vezes, esse homem, e é o que acontece nos atendimentos, às vezes eu tenho uma mulher que está há anos numa relação e nunca teve violência física, mas todas as outras violências estão presentes. Nossa. E aí ela fala, mas ele nunca encostou a mão em mim. Então, eu não reconheço isso como violência, ou eu só procuro ajuda por um outro motivo. Porque ele está estressado, porque eu estou com conflito no meu casamento, porque a gente está pensando, cogitou-se um possível divórcio, e aí, num processo de atendimento, você percebe que essa mulher está numa situação de violência já há muito tempo. Ou muitas vezes se procura ajuda quando o filho ou a filha começam a ser vítimas diretas dessa violência, e aí se procura ajuda, e quando você faz um atendimento, você percebe que essa mulher está em situação de violência já há muito tempo. Então, a violência física, ela é impactante no sentido de que ela nos salta aos olhos, mas em termos de impacto e de adoecimento, a violência psicológica, a violência moral, elas têm um impacto adoecedor muito maior do que a violência física, porque muitas vezes a violência física é, inclusive, o gatilho para ela procurar ajuda, do tipo, pera lá, não encosta a mão em mim. E aí vira essa chavinha. Mas até essa chavinha virar, muita coisa acontece. E quando a gente pensa num ambiente com filhos, a gente pensa num ambiente que está adoecido. E talvez um dos grandes... A gente está falando, né, de adoecimento físico, de adoecimento emocional, de adoecimento relacional. A gente está falando de adoecimentos de ordens diversas, porque a gente está falando de um ambiente de muito estresse. Pensa que, assim, nosso corpo está preparado para lidar com uma determinada quantidade de estresse. Então, a gente tem uma linha de base.
Essa linha de base é o quanto que cada um de nós tolera de estresse. Eu tolero mais ou menos, eu tolero menos estresse. Quando a gente passa dessa linha, a gente sente os impactos. Cada um de nós vai sentir de uma maneira. Só que a gente está preparado para sobe um pouco, passa um pouco dessa linha e depois volta para ela. Então, a gente vai oscilando conforme a vida vai acontecendo. Um ambiente violento é um ambiente onde eu estou sempre lidando com esse estressor mais elevado. Um sistema de alerta, né? Você está acima da linha continuamente. Continuamente. Eu estou falando de um ambiente de tensão onde eu entro num estado de alerta. E se eu entro num estado de alerta, meu corpo ele começa a funcionar em estado de alerta, né? Porque ele começa a liberar meu cortisol e uma série de neurotransmissores que vai sinalizar assim, olha, eu tenho uma situação de perigo aqui, eu preciso que você esteja preparado. Só que essa preparação, ela não vai ser sempre de luta ou fuga. Eu vou ter outras respostas possíveis. Com crianças ali dentro desse espaço ou presenciando, eu não vou ter um cenário muito diferente disso. Eu vou ter crianças adoecidas também. A diferença é como que essas crianças vão apresentar esses adoecimentos. Porque muitas vezes a gente acha que se a criança não vir à discussão, já é suficiente. Não, mas as crianças nunca viram. A gente discutindo, a gente disfarça super bem. Não, mas as crianças estão ótimas. Elas nunca presenciaram absolutamente nada. Então, acho que uma coisa que a gente precisa parar de fazer é dizer que as crianças são vítimas indiretas da violência quando elas estão em um ambiente violento. Porque mesmo que elas não presenciem a violência, a gente já está impactando no desenvolvimento delas. Tanto no desenvolvimento quanto na saúde psíquica dessas crianças, né? O simples fato de estar em um ambiente conflituoso, ainda que esse conflito seja um conflito velado, já tem potencial adoecedor. Então, a gente precisa falar de crianças como vítimas diretas. E por isso a gente precisa olhar com tanta cautela, com tanto cuidado, quando a gente tem essas situações de violência, quando a gente tem qualquer situação de violência, mas principalmente quando a gente tem uma situação de violência com crianças presentes. Acho que essa questão da parentalidade, né, é muito importante. Eu vou te fazer uma pergunta que eu já sei a resposta, mas ela é tão importante que eu quero que você fale para a gente gravar. Que é qual é a situação do pai violento, né, em relação aos filhos. É possível separar esses papéis? Quem é o bom pai, quem é o marido violento e como lidar com isso, né? Para mim, assim, é impossível a gente pensar em um homem que seja um agressor de mulheres, um agressor de mães e bom pai. Se a gente pensar que essa criança, pelo simples fato de que ela está exposta a um ambiente violento, ela está adoecendo, eu não consigo pensar em como fazer essa separação. Né? É importante a gente conseguir, e acho que é importante chamar a responsabilidade, porque senão a gente cai nesse discurso de ele é um excelente pai, ele é maravilhoso, ele é super presente, ele leva ao futebol no final de semana. Sim, mas ele agride essa mulher. Mas para que ele não a agrida, tem um clima de tensão em casa. Tem todo um mecanismo de ações que podem ou não ocorrer para que a casa se mantenha entre muitas aspas, em paz. Tem uma mulher que está pisando em ovos, que tem medo de falar, porque é essa sensação que elas descrevem, né? Elas falam, eu tenho a sensação de que eu estou pisando em ovos dentro da minha casa. Qualquer passo em falso, a gente tem uma briga que está deflagrada, a gente tem uma situação potencial de violência acontecendo, qualquer violência que seja. Então, eu não consigo conceber a ideia de pensar que este homem seja visto como um excelente pai, enquanto ele agride uma mulher. Acho que essa paz, né, que eu falo assim, porque uma paz que não é verdadeira é difícil até ser chamada de paz, né, mas ela acontece, ou então a gente pode até dizer de momentos sem violência, né, sem a violência ali externada. Ela acontece à custa de alguma coisa, né? Então, do esforço de alguém, do deixar de fazer alguma coisa. Então, não é um ambiente natural, não é um ambiente espontâneo. E aí, a espontaneidade como um elemento tão importante para a infância, é difícil você imaginar uma situação de uma criança se desenvolvendo bem num ambiente onde ela não pode ter espontaneidade. Né? Com certeza, com certeza. Acho que você trouxe um ponto excelente para a gente pensar. Acho que a parentalidade nesse ambiente é um desafio enorme. Eu não sei na prática, quando essa mulher chega para pedir um socorro, né, como é que o poder público, quer dizer, a gente sabe que tem os lugares em que a mulher pode ficar, etc. Mas em relação a esses filhos, né, se eles pedem o contato com esse pai, como é que, independente de dizer se é bom pai ou não bom pai, né, mas assim, o pai deixa de ser pai porque ele é violento, porque tem um afastamento físico muitas vezes e em geral, a mulher é mais responsável pelos filhos
do que o pai, quer dizer, como organizar essa rotina familiar, que não é mais a mesma, claro, que tem que ter um cuidado enorme com isso, porque tem uma pessoa sendo ameaçada, né, ou em ameaça, mas tem as crianças ao mesmo tempo que precisam ser cuidadas e às vezes essa mulher não dá conta, que é natural que não dê, sozinha desses filhos, né? Quer dizer, ela precisa de ajuda, mas a pessoa que ajudaria é um agressor. Quer dizer, como conciliar de alguma maneira para que essas crianças tenham a sua vida e a sua rotina mais ou menos cuidadas. A gente sabe que já tem um problema ali grave, né? Não vai ser uma rotina normal e não vai ser uma família, enfim, que está 100% em ordem. Aliás, nenhuma família está 100% em ordem, né? Vamos ser algumas realistas. em mais desordem. A garantia de ordem não existe, não claro, é algo que verdade, a gente... senão não seria família. Mas, enfim, a preocupação com essas crianças nesse contexto da violência e como é que a gente pode pensar nessa questão, né? Ai, a minha resposta, se eu fosse dar uma resposta... Vou brincar, tá? Uma Fica resposta à mal vontade. criada. Seria a responsabilidade de pensar isso é dele. Do pai agressor. Dele. Do marido É ele agressor. quem tem que quebrar a cabeça pensando Pra como que eu resolver. faço para restabelecer a ordem e como que eu faço para restabelecer a paz e o desenvolvimento saudável dos meus filhos. Porque no final, percebe que a gente tira sempre dele a responsabilidade? E até o cuidado diário, né? Sim. Não, e eu acho que, assim, um ponto que eu até anotei aqui que eu acho que tem a ver com isso é que, assim, a gente precisa entender como é que a gente, e acho que você tem razão no sentido de que a responsabilidade é dele, não adianta, assim, você terá efeitos iguais se você tiver atitude igual. Então, você quer um efeito diferente? Você quer um ambiente menos hostil? Você quer um ambiente espontâneo para os seus filhos? Você quer a reaproximação? Você tem que ter uma atitude diferente. E aí entra naquele problema. Se a pessoa nem identifica aquilo que ela faz como algo violento, ela nem entende que ela tem que mudar alguma coisa na sua atitude. E aí, o entorno... acho que colabora, e quando eu falo entorno, falo de autoridade, dos serviços, etc., que é a questão entre punição e tratamento. Né? Porque não adianta eu punir o agressor e ele cumpriu uma pena, ele não sei o quê, e depois ele volta para esse relacionamento com o filho sem um tratamento. Então, são coisas que são diferentes e são igualmente necessárias, né? São complementares. É. Você ia falar alguma coisa? Não, eu estava pensando o seguinte, quando a gente desenvolveu o aplicativo, né, os nossos, a ideia é que a parentalidade seja equilibrada, seja dividida. Lembrei disso porque você falou, não, por que a gente está tirando do homem a responsabilidade, né? Então, a ideia do aplicativo é que haja um equilíbrio, que as responsabilidades sejam compartilhadas, os cuidados sejam compartilhados, as decisões sejam compartilhadas. Isso no mundo ideal que a gente busca, que a gente não chega, mas a gente tenta trazer o aplicativo como um terceiro que ajuda a organizar e a dar maior equilíbrio, que muitas vezes é desbalanceado para a mulher, né? Então, eu fiquei pensando, né, inclusive ontem na gravação, se uma solução digital pode ser, não tenho certeza ainda disso, uma alternativa quando há, por exemplo, uma medida de afastamento. Claro que depende da medida, né? A Renata pode falar isso melhor que a gente, porque a medida restritiva ela pode ser mais restritiva ou menos restritiva, né? De comunicação, depende do caso concreto. Mas será que a solução digital poderia ajudar em alguns casos a viabilizar uma organização familiar com o afastamento? Vou complementar o que ela estava dizendo, só para exemplificar bem do que a gente falou sobre isso, né? Dessa questão da protetiva. Por quê? Eu acho que o aplicativo ou qualquer ferramenta digital que sirva como uma ferramenta de monitoramento da comunicação, né? Porque no final das contas, o que acontece? Você tem a quebra da comunicação, mas você não tem, em grande exemplo, em situações, um afastamento do poder familiar ou um afastamento do exercício daquele poder. Então, você continua tendo uma pessoa que está orbitando na vida daquele filho. E aí, o que acontece normalmente? Você coloca um terceiro interlocutor, o que não resolve a situação. Em geral, alguém da família. Você só troca as pessoas que estão ali interagindo. E isso vai criando uma confusão ainda maior. E aí, o que eu vejo no aplicativo como uma coisa boa? Quando o juiz determina, por exemplo, olha, a comunicação
especificamente sobre temas relativos ao dia a dia dos filhos, por meio deste aplicativo, não configuro como uma quebra da medida protetiva. Por quê? Porque o contato, ele não pode acontecer para você ameaçar, para você pressionar, para você... Agora, se é para você dizer, olha, posso pegar o nosso filho às 8h30 ao invés das 8, esse é um contato saudável e é até um treino para um contato saudável futuro. Só que o que é importante? Aqui, que é uma coisa do aplicativo, né? As mensagens, elas não podem ser apagadas. Ou seja, você tem que se responsabilizar por aquilo que você fala. Sim. De modo que, se você derrapa, você está perdendo a oportunidade de usar aquela ferramenta. Agora, quando você fecha os olhos e entende que, assim, esses pais, de alguma forma, eles vão ter que lidar com um filho que é comum. Então, como fazer isso? Até é como se eu estivesse ali condicionando, adestrando essas pessoas para conseguirem exercer de forma funcional aquilo, né? Eu vou passar para você, só completar. Então, como fazer isso sem tirar a proteção da mulher? Essa é a pergunta de $1 milhão. Que eu não tenho, mas... Você pode trazer uma luz pra gente. Que eu não tenho, mas eu brinquei de... Agora pode aparecer na tela assim, tlim, tlim, os nossos, né? Porque eu acho que o aplicativo é uma solução muito inteligente para alguns dos casos. E eu acho que esse é o grande desafio, é entender quais são esses casos e aonde é que a gente entra no terreno onde nem mesmo com um terceiro, que são os casos onde nem mesmo com a justiça tentando fazer essa mediação ou com uma medida protetiva, a gente tem respeito às regras que foram colocadas. É mesmo? Porque os acordos, eles simplesmente são ignorados. Então, em alguns casos, os acordos, eles não existem, não é possível que sejam feitos. Por isso que eu brinquei que é responsabilidade dele. Então, ele que se vire para pensar, para fazer o trabalho de casa e para... Porque senão a gente fica pensando assim, como que eu faço para manter o contato dos filhos com ele? Como que eu faço... Mas até com a mãe também, né? Porque, por exemplo, desculpe, se a mãe vai para aqueles lugares de acolhimento, porque tem que ficar longe fisicamente e inacessível, né? Como ficam os filhos? Eles vão juntos. Sempre? Sempre. Os filhos... Eles vão para esse abrigo com a mãe. E eu sei disso porque eu estou trabalhando com eles. Então, eu estou fazendo visita nas casas de acolhimento de São Paulo, num projeto que eu estou participando. Então, as casas de acolhimento, elas têm espaço para que as crianças fiquem junto das mães. Tá. Então, elas são protegidas junto com essa mulher. Agora, a grande questão é a gente pensar. Existem relações conflituosas, existem relações violentas. Nesse espectro de conflituoso e violento, tem um universo de possibilidades. Sim. Isso não significa que o dano seja proporcional a conflito e à violência. Eu posso ter um dano maior ou menor, independente de qual lugar do espectro que eu estou. O que eu quero dizer com esse espectro é as possibilidades de acordo e negociação, elas vão variando. E aí os recursos que eu consigo usar também vão variando. Em algumas situações eu consigo usar, por exemplo, uma ferramenta tecnológica para dizer assim, vamos mediar essa conversa e vamos ter esse registro, vai ter alguém aqui ajudando a gente a fazer essa conversa acontecer. Em outras situações eu preciso que ela vá para uma casa de acolhimento, que ela fique 15 dias sem inclusive acessar o telefone celular, completamente isolada, protegida, porque ela está sob risco de morte. E aí não adianta, não tem ferramenta. Não tem solução digital que resolva. Interessante. Sim, não vai ter uma salvação ou uma solução que sirva como um modelo chave fechadura para tudo. Cada situação, cada fechadura vai ter a sua chave para encaixar. E aí, só pegando um gancho com isso, aproveitando que você está dizendo, né, das diversas situações, então da situação conflituosa, da relação violenta, uma coisa pode evoluir para outra ou involuir para outra, enfim, acho que é só importante fazer uma parte aqui, um esclarecimento, é que é claro que a gente sabe e claro que a gente tem conhecimento de que, da mesma forma como a lei serve para amparar, como a lei serve para proteger, existem situações em que a lei é mal utilizada. Não é disso que a gente está falando. Então, no sentido de que a gente está falando das situações que estão presentes na maior parte dos casos
a situação é desproporcional, mas nós não estamos, porque dá a impressão que a gente está ignorando as outras situações. Não é isso. É que este episódio não se destina a isso. Sim. A gente pode ter um episódio específico para tratar do mau uso da legislação, Sim. de como é que até as autoridades e os operadores precisam estar preparados para lidar com isso, porque também causa um prejuízo muito grande para as crianças quando a lei é usada de forma equivocada. Mas gente, não é disso que a gente está falando hoje. Então, vamos voltar para o nosso tema. Ótimo. A gente falou, Arielle, sobre a dificuldade de se romper a relação, muitas vezes, né? Pelo divórcio, por exemplo. Quando há um ciclo de violência, nem sempre... Até você falou das várias vezes, né, em que a pessoa ensaia e como demora isso para acontecer pela toda a complexidade da relação, enfim, até fatores econômicos, etc. Então, o rompimento da relação, mesmo que ela aconteça, não significa o rompimento do ciclo de violência. Exato. Nesse contexto, a guarda compartilhada, ela fica quase inviável. Porque se você rompeu a relação, teria uma guarda compartilhada em tese, porque é a regra no Poder Legislativo brasileiro. Mas o ciclo de violência não se rompeu, como é que essa mulher, que ainda sofre a violência, mesmo não estando casada, vai dividir a guarda com esse pai que é violento? Quer dizer, é quase um obstáculo intransponível. O que você acha? A gente tem, agora me corrige se eu estiver errada, agora eu vou te direcionar a pergunta. A gente teve agora uma decisão ou uma nova lei que diz que guarda compartilhada em casos de violência doméstica não é mais... A gente tem uma previsão legislativa sobre isso. Nova? A grande dificuldade, a grande dificuldade que tem acontecido é... E aí a gente usa um pouquinho da história do mau uso, né? Porque a gente tem, nas varas de família, as grandes discussões em relação ao exercício da guarda. E tem também uma confusão sobre o que é guarda compartilhada, porque na medida em que eu tenho o poder familiar e que independe da guarda, do tipo de guarda, eu tenho atribuições que são do poder familiar, direcionamento da educação, por exemplo, a gente tem uma previsão expressa na lei que dá muita confusão, que diz o seguinte: é a atribuição do poder familiar, por exemplo, autorizar a mudança de município do filho. E as pessoas ainda fazem confusão com isso, no sentido de, se eu tenho uma guarda unilateral, eu posso morar onde eu quiser. Não pode. A lei expressamente atribui isso ao poder familiar. Então, existe, muitas vezes, uma discussão assim, eu preciso da guarda unilateral, ou uma reflexão assim, eu preciso da guarda unilateral porque eu preciso de mais poder em relação ao meu filho. Se para ter a guarda unilateral eu preciso resvalar ali numa questão de violência, ainda que não seja verdadeira, como a gente tem essa previsão de que, no sentido da violência, o juiz afasta a guarda compartilhada, a gente teve um volume grande de pessoas recorrendo para isso, para trazer para a história da guarda. Olha só. Então, e eu acho que isso é um desfavor, porque assim, cara, tudo bem, pode funcionar hoje, pode funcionar amanhã, pode funcionar durante 6 meses, mas daqui a 1 ano não vai funcionar. E o que você vai conseguir com isso? Você vai conseguir vulnerabilizar aquelas pessoas que efetivamente estão numa situação de violência e que precisam desse auxílio pronto e cirúrgico do Estado. Então, e aí o que eu faria, né? Eu não acho que uma legislação que é uma previsão legislativa adequada, porque eu não acho que é a lei que resolve isso. É o juiz do caso, diante de uma situação de violência, ele pode afastar a guarda compartilhada. Isso não precisa estar... Eu acabo com essa legislação impulsionando as pessoas a usarem aquilo de forma equivocada. Minha opinião pessoal. O juiz... eu vou dizer, deixa sem guarda compartilhada, hein? Oi? Eu vou dizer, deixa sem a guarda compartilhada. Sim, mas eu estou dizendo o seguinte, isso não precisa estar na lei. Se eu estou diante de uma situação... Não é obrigatória, ela não é obrigatória. A guarda, ela é a regra, mas ela comporta exceções. Então, o juiz, diante de um caso concreto, ele pode afastar. E quem é que vai verificar a situação do caso concreto? O juiz, o estudo que está sendo feito ali. Agora, quando as pessoas, isso vai para a lei da forma como foi, eu acabo incentivando as pessoas a fazerem mau uso daquilo. Porque o que surgiu de petições nos processos, de situações que estavam com guarda compartilhada, provisória, fixada, funcionando bem,
paralelamente a medidas protetivas que, em parte, concedidas adequadamente, em parte, concedidas inadequadamente, mas todos eles ali receberam petições dizendo, porque a lei proíbe, não pode ter. Então, e aí entra numa questão que, assim, eu acho que a gente tem que fugir do rótulo. Eu acho que a gente tem que fugir o seguinte, como essência, se você olhar para aquela criança, é direito dela ser criada, ser cuidada pelo pai e pela mãe. Em qualquer situação, não, de forma estruturante. De forma que essas figuras interfiram na vida dela de forma estruturante. Se eu tenho um pai ou se eu tenho uma mãe que interferem na vida daquela criança de uma forma desestruturante, por meio de uma situação de um conflito excessivo, por meio de uma violência, eu preciso afastar aquilo. Por quê? Porque a proteção maior é a proteção da criança. Só que nos conflitos familiares, as pessoas elas estão com o cérebro muito tomado de emoções. Então, quantos pais e quantas mães conseguem naquela situação dizer assim, não, eu estou aqui passando do ponto, porque eu estou misturando os canais. Nenhum consegue. Por isso que a gente tem o juiz, por isso que a gente aquele equilíbrio que a gente falou no porque, começo, né? Então, eu acho que assim, tentar criar uma relação binária no sentido de tem violência, não pode ter isso, tem conflito, não pode ter aquilo, até por conta da forma como a Arielle explicou, de todas as gradações que você tem numa situação, é impossível dizer o que pode ou o que não pode sem olhar para o caso concreto. Você pode ter uma situação, por exemplo, que não se deflagrou como violência, não atendeu não houve um pedido de medida protetiva, mas que é altamente conflituosa e incompatível com a guarda compartilhada. E você pode ter uma situação em que há uma medida protetiva, mas que é possível compartilhar cuidado do filho. Você não tem como dizer isso numa situação de classificação binária. Como regra, porque depende do que está acontecendo naquela situação. Tô pensando, e se fosse o contrário? Tô aqui Sim, pensando. E se fosse o contrário, do tipo, se tem violência, não tem guarda compartilhada, a regra é essa, e eu que tenho que provar que não tem violência? É um pouquinho complicado no mundo que a gente tem hoje. Estou falando da minha realidade, dos casos de eu tenho, assim, vou fazer um recorte. A gente tem um problema econômico-financeiro. Quanto mais você cresce na camada social, mais as pessoas conseguem entender como o uso da legislação pode ser usado de uma outra forma para chegar numa situação inadequada. De um modo então, leviano. Eu diria que uma previsão como essa, dentro dos casos em que eu atuo, seria o péssimo. Você teria todas as mulheres dizendo que são vítimas de violência doméstica. Você acha que elas diriam? Eu acho. Porque eu vejo isso no meu dia a dia. Para ter a guarda no lateral. Para ter a guarda no lateral. Que eu acho que isso é importante. Eu tenho casos hoje em curso em que isso está acontecendo. Acho que é importante. Então, eu acho que assim, trazer essa informação um negócio. das pessoas. Eu acho que misturar a violência e a guarda como causa ser e isso, então aquilo, causa e consequência, é um desfavor para as crianças. Porque você as coloca num lugar de disputa e de joguete, sabe? Eu acho que eu não preciso ter isso para afastar uma guarda compartilhada. Senão é a mesma coisa que eu dizer o seguinte: toda situação que não tem guarda compartilhada, toda situação que não tem violência doméstica, então eu tenho guarda compartilhada. E nem sempre. Às vezes um não tem condição de. Às vezes e eu acho que assim falta clareza, sabe, na nossa lei, nas decisões. Se você fizer um voo nas decisões do Tribunal de Justiça, você vai encontrar decisões que dizem: se o casal não conversa fluidamente, não pode ter guarda compartilhada. Daí você começa Quem conversa fluidamente com numa discussão de que assim, olha, então... Quem conversa fluidamente com o atual? Just asking. Aí você tem situações de outras decisões que são, não, pode se matar que tem guarda compartilhada. Então, assim, é difícil. Quem perde com isso? As crianças, a sociedade, porque fica nessa coisa maluca, assim. Então, eu acho que só para esclarecer para quem não é do meio jurídico, né? Sim. Que eu acho que quando você fala desse uso leviano, porque algumas pessoas entram com acusações contra, né, ex-marido, ex-mulher, dizendo que há uma violência ou que houve uma violência, para ter a guarda no lateral dos filhos, certo, Renata? Sim, ou para causar um afastamento de uma criança, enfim. Quer dizer, tem um jogo de poder em que os filhos viram um instrumento na discussão da guarda. E por que isso é uma coisa, acho que é importante a gente pensar aqui? Porque
É claro que a justiça, ela tem que, na dúvida, proteger a criança, certo? E às vezes leva tempo para você entender que não houve uma violência. Às vezes leva tempo para você entender que a situação não é bem como aquela que foi narrada. Só que um tempo de afastamento, depois você não consegue recuperar. Então, a gente viu isso num caso concreto Que a gente fez juntas. Então, quantos anos sem ver aquele pai? Né? E aí, é assim, e aí isso é uma crítica que eu faço, é que assim, hoje em dia, a gente tem ferramental para fazer isso de forma cuidadosa. Não é, então, já joga essa criança com a... Não é assim. Só que o Poder Judiciário, ele é muito ágil no momento de afastar. E tá certo, porque na dúvida você vai deixar acontecer? Não vai. Só que ele tem que ser igualmente ágil para reaproximar no momento em que ele percebe que, puxa, eu na dúvida afastei, não se verificou, a narrativa tá complicada, agora eu preciso cuidar de reaproximar essa criança desse pai, desse avó, enfim, a gente está usando aqui homem e mulher, mas poderia ser numa situação diferente, falando aqui da questão de guarda, né? O judiciário precisa cuidar disso. Porque demora para reaproximar. Demora para reaproximar. E depois de 3 anos, depois de 4 anos, não tem como você reaproximar. É uma coisa complicada, né? E aí isso volta um pouquinho àquela pergunta, né? Se eu disser que teve violência, não tem guarda compartilhada e eu que tenho que provar que não tem violência, se você disser que eu provo a ausência de violência com trânsito em julgado de uma ação penal, que vai levar 6, 7, 10 anos para acontecer, eu diria, jamais isso pode acontecer. Entendi. Né? Porque o tempo que se demora para voltar à situação, ele é prejudicial à própria relação daquela criança com as pessoas que estão à volta dela. Mas você vê, né? O ser humano, como vocês estavam falando aí, complexo demais, gente. Pelo amor de Deus. Eu vou voltar para casa pensando. Sim. É complexo. Bom, para finalizar, Arielle, eu queria que você falasse para a gente aí quais são os sinalizadores de violência, qualquer tipo de violência em que as mulheres devem ficar atentas, né? O que pode ser um sinal, um indicador de que há uma violência psicológica, que pode haver uma violência física, patrimonial, não estou lembrando de todas agora, mas assim... Psicológica, né? Que pode ligar um alerta na cabeça da mulher que aquela situação pode evoluir para algo mais grave, né? O que a gente tem que ficar muito atenta na sua percepção, na sua experiência, que é tão grande? Só antes dela responder, gente, isso daí é para gravar, para anotar, para prestar atenção, porque pode ajudar a pessoa do lado, a o vizinho, a cunhada. Então, assim, agora é a cereja do bolo. Pedagógico. Ai, que responsabilidade. Peraí, deixa eu me ajeitar aqui. Não, vamos lá, vamos dividir essa resposta em duas, então. A primeira é: como que eu identifico ou quais são os sinais de que eu tenho uma relação que pode vir a ser violenta, né? Ou como que eu identifico sinais de que essa relação tem alguma coisa esquisita. A gente fala dos três T's, que eu vou chamar aqui dos 3 M's em português. Muito cedo, muito rápido, muito intenso. Que é too soon, too fast, too intense. Então, muito cedo, muito rápido, muito intenso. Se a gente for pensar os 3 M's. Ou seja, é aquela relação que começa muito rapidamente, de maneira muito intensa, e tudo acontece de maneira muito rápida. Nenhuma relação saudável precisa correr contra o tempo para acontecer. A Arielle, mas eu conheci o amor da minha vida e com 1 semana a gente estava morando junto e tem 15 anos que estamos juntos e está tudo lindo. Ótimo, você é exceção. Você não é a regra. O que a gente sabe? Que esse movimento de muita intensidade, de muita coisa no começo, é uma das estratégias de homens autores de violência para capturarem suas vítimas. É mesmo? Então, é um momento em que rola o que a gente chama de love bombing, que é o bombardeio do amor. Que é difícil resistir, né? E é difícil resistir, porque, em tese, é o que você espera do começo de uma relação. Sim. A intensidade. Que seja intenso, que seja muito gostoso, que seja aquilo de eu quero ficar junto o tempo inteiro. Mas o que a gente observa é que tem um bombardeio, de fato, de amor, de você é o amor da minha vida, com você que eu quero ficar para sempre, eu descobri que eu não consigo viver sem você, a gente precisa morar junto agora, não pode ser depois. Essa intensidade toda, ela é um sinal de alerta. Então, eu acho que para esse primeiro bloco, essas intensidades são um sinal de alerta. Quando a gente já está numa relação, aí a gente tem outros sinais de alerta. A gente tem sinais de alerta como, por exemplo, tratamento de silêncio. Então, você fez alguma coisa que eu me incomodo, eu te trato com silêncio.
Olha só. E eu vou passar dias te ignorando, eu vou passar horas te ignorando, eu vou sumir, eu não vou responder mais as mensagens. É o que a gente chama de tratamento de silêncio, que é completamente diferente de, numa relação saudável, virar para você e falar assim, não gostei do que você fez, eu preciso de um tempo. Sim. Que é um pedido claro do que você está precisando, né? Exato. Então, eu preciso de um tempo, eu preciso pensar, fiquei chateado, daqui a pouco a gente volta. Isso é diferente de um tratamento de silêncio. Quando a gente tem gaslighting, por exemplo, que é manipulação psicológica, então, quando a gente começa a perceber que aquilo que a gente está dizendo é usado contra nós. Essa manipulação psicológica é um outro sinal importante de que essa relação ela não é uma relação saudável. Quando eu começo a questionar a minha sanidade mental, quando eu começo a questionar as coisas que eu vi, as coisas que eu li, as coisas que eu ouvi, aquilo que eu estou sentindo, quando eu tenho um desconforto comigo mesmo e com a relação que eu não necessariamente sei como explicar, mas está ali. Tá estranho. Tá estranho. Quando fica estranho e a gente não necessariamente consegue nomear, o problema não está no fato de que a gente não consegue nomear aquilo. Esquece a nomeação ali, um momento, e foca no que você está sentindo. Tem alguma coisa estranha. Ok, vamos olhar para isso, então. A gente tem mais que outros sinais. Deixa eu pensar aqui. Quando você falou da pessoa que fica em silêncio, é muito interessante, porque se ela fala eu não gostei, ela já está expressando o que ela sentiu, e isso já é um indício de uma relação saudável. Exato. Né? Porque ela, mesmo que ela não dê um nome, ou que ela diga eu preciso ficar isolado, ela já expressou ali o sentimento dela. E isso já dá saúde para essa relação, né? É que aí, né, eu reconheço quando ela tá falando essa questão do silêncio muito mais como um castigo. Uma agressão. Sim, eu tô te castigando. Você sabe porque você tá recebendo esse castigo e você é merecedora disso. Não tem nada que ver com o meu sentimento de ter ficado chateado, ou de ter ficado triste, ou de ter... Porque você pode ter pessoas até que se retraem e que não têm inteligência emocional para dizer, olha, eu estou assim, que nem consegue fazer isso. Tudo bem, também não necessariamente é uma situação de violência, mas essa intenção do agressor é muito mais sobre te castigar do que expressar a minha chateação com o que você teoricamente ou pode ter feito de errado. Com certeza, com certeza. E acho que tem um outro sinal que tem a ver com o próprio ciclo da violência, que é observe os padrões da sua relação. Então, observa o quanto é cíclica a tua relação. Observa o quanto você tem aqueles momentos que são momentos em que vocês estão tranquilos, onde a tensão começa a acontecer, por qualquer coisa eu começo a ter aquela sensação de que eu estou pisando em ovos, espera aí, e aí a gente tem um estopim de violência, que pode ser qualquer violência, pode ser inclusive xingamento, injúria, difamação, pode ser a violência psicológica, não precisa ser necessariamente a agressão física, né? E o quanto que a gente vai logo em seguida para uma lua de mel. O quanto que a gente vai logo em seguida para aquele momento onde a gente renova os votos. Eu brinco que alguns casais levam ao pé da letra a história da lua de mel e se casam novamente, viajam novamente em lua de mel. Então tem quase que um ritual nessa ciclicidade de reconciliação. Então o quanto que essa relação ela é cíclica. Uma relação saudável ela não vive desses ciclos. Ela tem os seus altos e baixos, mas ela não segue uma lógica de eu estou num momento tranquilo, eu começo a crescer tensão, eu tenho então uma agressão, em seguida eu tenho lua de mel. Então eu acho que esse é um grande sinal. Fora, claro, e aí a minha recomendação é que todo mundo pegue bonitinho, leia Maria da Penha e dê uma lida nos 5 tipos de violência previstos pela lei, para tentar entender os exemplos de cada uma de violência física, psicológica, moral, sexual, a violência virtual, a patrimonial, para que a gente consiga entender, por exemplo, que não é saudável que eu não tenha controle sobre o meu dinheiro, que eu não tenha acesso à minha conta bancária, que eu não tenha acesso aos meus documentos, que quebrar os objetos dentro de casa é uma forma de violência, que me xingar é uma forma de violência, que tentar me enforcar é uma forma de violência, que fazer sexo sem consentimento é uma forma de violência, ou em troca de alguma coisa é uma forma de violência. Então, esses sinais, eles são, às vezes, mais ou menos sutis, mas eles estão presentes. E aí fica a nossa indicação de que a gente possa olhar para eles sem vergonha, sem medo e sem culpa. Quanto mais preparada a gente tiver para identificar, menor a chance da gente se encontrar numa situação assim, você acha? Ou seja, quanto mais rápido eu identificar, menos eu me envolvo, mais fácil é de tentar romper ou nem entrar numa situação como essa. Eu acho que a grande questão é a gente criar recursos para sair mais rápido. Ok.
né? Então, assim, o fato de que a gente identifica não necessariamente previne que a gente entre, senão muitas mulheres letradas, juízas, promotoras, psicólogas, advogadas, não estariam em situações de violência. Porque, em tese, a gente sabe o que é. Romper envolve um pouco mais de... envolve outras coisas, outros mecanismos. Exato, né? Exato. Mas é importante que a gente seja capaz de nomear, porque esse é o primeiro passo. Talvez não seja o único passo, mas ele é o primeiro. Então, é importante. Muito bom. Excelente, diria. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer muito a Arielle aqui pela conversa tão incrível. A Renata também pelas colaborações sempre brilhantes que ela traz. Antes de encerrar, eu quero deixar um convite para vocês seguirem a gente nas redes. A gente está no Instagram, no Facebook, no YouTube, no LinkedIn, no TikTok. Cheio de conteúdo sobre família, conteúdos mais jurídicos, menos jurídicos, mas de alguma maneira todos eles são úteis para a gente, para a nossa vida familiar. E ouça os outros episódios do podcast lá no Spotify e em outras plataformas também. Muito obrigada e até a próxima.